ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. E nós estamos em união aqui, todos reunidos. Hoje está aqui conosco aqui o meu esposo, evangelista Hugo, o nosso mestre Maurinho e a nossa convidada especial, missionária Zildinha. Está conosco aqui, nos dando a honra de estar conosco. E eu gostaria já que o meu esposo evangelista Hugo desse seus cumprimentos para o povo que está nos ouvindo. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Nós estamos alegres por estarmos mais uma vez aqui fazendo esta programação, o nosso testemunho de vida aqui na TV Shalom. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui as apresentações do evangelista Hugo, agora o mestre Maurinho. O meu boa noite a todos aqueles que estão nos vendo e também ouvindo. E eu espero que o que nós preparamos hoje possa tocar no seu coração nessa noite. E nós iremos ouvir, um hino, porque nós queremos mandar o link para todas as pessoas, É com a senhora agora. Isso mesmo. Vamos então aqui chamar Gabriela Rocha e daqui a pouco nós voltamos com a nossa programação. Nós voltamos e agora a gente vai dar um início ao nosso quadro de hoje, que está espetacular. E o tema de hoje é: os discípulos esconderam o pão. Vou estar passando aqui para o meu esposo, evangelista Hugo, na qual ele vai estar fazendo as perguntas para o mestre Mauro, porque o mestre Mauro, ele está aqui e responde todas as nossas perguntas. Ele é uma bênção. E também depois ele vai falar o anúncio da escola. E eu vou estar passando aqui para o evangelista Hugo, está fazendo as perguntas para o nosso mestre. Evangelista Hugo. Glória a Deus. Maravilha. Foi me dado este tema, pela missionária Andréia, mas como nós falamos no programa passado, o mestre Mauro é um homem muito sábio. Mestre Mauro, quando nós conversamos com ele, nós temos uma aula. E hoje eu quero mudar essa pergunta. Professor Mauro, a Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo de número 9, fala a respeito das 70 semanas que são determinadas no versículo 24 de Daniel 9. O senhor pode explicar para a gente, falar para a gente a respeito? Eu sei que é um tema extenso, mas o senhor consegue estar explicando para a gente a respeito das 70 semanas de Daniel? Amém. O pastor Hugo, a 70 semanas de Daniel, ele estava na Babilônia e ele estava orando a Deus em jejum, e Gabriel traz para ele, dizendo que dentro desta 70 semanas, o Messias encarnado estaria na terra. As 70 semanas aqui não é semanas de dias, mas é semanas de anos, semana de anos. Então uma semana é 7 anos, 2 semanas são 14 anos, 3 semanas são 21 anos. 70 semanas é 70 vezes 7, que são 490 anos. Esses 490 anos, ele começa em Neemias, capítulo 2 e o versículo 1. Neemias, capítulo 2 e o verso 1. Ali é que começa
esses 490 anos. Mas o anjo Gabriel, ele divide esses 490 anos, ou essas 70 semanas, em 3 partes. Está no capítulo 9 e o versículo 25. Ele divide 7 semanas e 62 semanas, e depois no versículo 27 ele coloca mais uma semana. Então 7 mais 62 vai dar 69, mais uma semana no versículo 27 vai dar as 70 semanas. Mas só que nós temos que multiplicar. Então a primeira parte, 7 semanas vezes 7 vai dar 49 anos. São os 49 anos em que a cidade de Jerusalém, os seus muros e a cidade no seu todo, ela foi reconstruída, juntamente com o templo, e mais 62 semanas. 62 vezes 7 vai dar 434 anos. Juntando esses 434 anos com 49 semanas, vai dar 483 anos. Bem, o que aconteceu? Em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, Jesus, ele sai geograficamente das terras de Israel, ele sai dali e vai para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era o Líbano, e vai atrás dele uma mulher, ela vai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E a tradição diz que essa mulher ficou 3 dias gritando atrás de Jesus. Jesus, já no Líbano, ele entra numa casa, e essa mulher também, ela entra atrás. Aí os discípulos, incomodados com aquela mulher gritando, e o seu líder parecia que não estava incomodado com aqueles gritos da mulher, com aquele clamor da mulher, disseram: mestre, essa mulher está gritando atrás de nós, manda ela embora. Aí Jesus olhou, ou então atende essa mulher. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nisto, essa cananeia, ela cai aos pés do Senhor e disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e disse: eu não vi fé em Israel como essa. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Ora, para que Jesus atendesse essa mulher cananeia, as 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, do versículo 24 ao 27, para que Jesus atendesse essa mulher, ele teve que parar as 70 semanas. Por quê? Porque as 70 semanas diz que o Messias, o Cristo, viria para a nação de Israel. O Messias viria somente para os filhos de Abraão, biologicamente, no sangue. Então, para que o Senhor atendesse essa estrangeira, para que ele atendesse essa mulher, ele teve que parar as 70 semanas. Quando Jesus está em Tiro, quando ele está ali, está completando das 70 semanas, 69 semanas, ou 483 anos.
Então, o Senhor Jesus, sendo Ele Deus, Ele parou o relógio profético de Daniel. Ele teve que parar. Então, Ele colocou um ponto e vírgula para atender a essa mulher. Então, abre-se ali, Efésios 3, versículo 2, abre-se ali a dispensação da graça, a qual nós estamos hoje. Então, aí a pergunta é essa: e quando é que vai terminar? Ou quando é que vai esse relógio profético das 70 semanas, ele vai continuar a andar? Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for tirada da terra, vai iniciar a última semana desta 70 semana, que está em Daniel 9, 27, que diz que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança. Quem? O anticristo. O anticristo. Alguns chegam a dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Eu não creio nisto. Eu acredito e também ensino que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós não passaremos. Então, quando a igreja for tirada, arrancada da terra, começa então a última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que é os 7 anos da grande tribulação sobre a terra. Que maravilha! Então, essa mulher foi graças à atitude, à perseverança dela. Sim. E a fé dela, né? A fé dela. Em meio ao obstáculo. Sim. Quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá na glória, todos nós temos que, por obrigação, pegar nas mãos dessa mulher. Nós fomos incluídos. Nós fomos incluídos. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus atendeu essa cananeia, e nós, que iríamos nascer 2000 anos depois dela, porque nós, todos nós, já existimos em Cristo, nele. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 3 e 4, diz que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, nos elegeu antes da fundação do mundo. Ora, se nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, isso quer dizer que nós, antes de estarmos nessa dimensão de vida, nós já existíamos nele. E nós clamamos, Senhor, o Senhor atendeu a essa mulher, e nós que vamos nascer daqui a 2000 anos, o Senhor disse: fique tranquilo, aqueles que me buscar irão me encontrar, irão me achar. Então nós temos que ser gratos a essa cananeia, que não sabemos o nome dela, mas ela abriu a dispensação da graça para todos nós, que é a dispensação da igreja. Glória a Deus, que maravilha, que ensinamento profundo para nós. É, missionária Andréia? É um ensinamento muito profundo para todos nós, né? O professor Mauro, ele é o nosso professor, e todas as dúvidas que a gente tem, ele tira. E como o evangelista Hugo falou na outra programação, que a aula dele se transforma em culto. É uma bênção. E ele está aqui respondendo todas as nossas dúvidas. Você que está aí nos assistindo, se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui para o meu WhatsApp, que eu vou estar fazendo todas as perguntas para ele, e ele vai responder todas para nós, amém? Evangelista Hugo? Glória a Deus, maravilha. Mestre, mais uma pergunta. Foi colocado o título dos pães. O pão, nós vemos na palavra do Senhor que é a providência de Deus, né? Deus trazendo a providência para nossas vidas, o alimento, né?
ou seja, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E eu vejo no Salmo 23, um salmo de Davi, tem o título do Bom Pastor, e esse salmo está dizendo que o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Davi, ele escreve esse salmo lindo, um salmo muito conhecido, mas eu estava pensando, será que não estava realmente faltando algo para Davi quando ele escreve esse salmo, né? Na ocasião em que ele escreve esse salmo lindo para nós? Então, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi, como posso dizer, foi transliterado de uma forma errada. O certo é, o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Quem não me falta é Ele. E aí, pastor Hugo, vamos para Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5, versículo 4 até o 13, em que tem 5.000 homens para comer, fora as crianças, as mulheres. E aí André, irmão de Pedro, acha um garoto que tem 5 pães e 2 peixes, e trazem até Jesus. Esses 5 pães e 2 peixes, ele representa Efésios 4 e 11, os 5 ministérios que Deus deu, um para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E os 2 peixes eu posso colocar como a antiga aliança e a nova aliança. Bem, o Senhor Jesus pega aqueles dois peixes e 5 pães, ele dá graças ao Pai, entrega na mão dos discípulos, e a partir da mão dos discípulos é que começa a multiplicação, da mão deles. Depois que todos comem e são saciados, Jesus pede para recolherem os pedaços de pães. E aí diz lá que recolheram 12 cestos de pães. Vamos para a segunda multiplicação. Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 14. Agora não tem mais 5.000 homens, tem 1.000 homens a menos, tem 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Lá no capítulo 8 de Marcos, verso 5, ele diz: os discípulos disseram 7 e alguns peixinhos. Bom, o Senhor Jesus, ele dá graça, entrega na mão dos discípulos e a multiplicação acontece, o povo fica saciado, alimentado. Aí Jesus diz: recolha o que sobrou de pedaços de pães. Aí recolheram 7 cestos, 5 cestos ficou vazio. Por que 5 cestos ficou vazio? Se tem 1.000 homens a menos, na primeira tinha 5.000, nesse aqui tem 4.000. Na primeira sobrou 12 cestos cheios, e na segunda só tem 4.000 e 7 cestos cheios e 5 vazios. Por quê? Porque os discípulos mentiram. Não tinha 7 pães, tinha 8. Lê para nós aí Marcos capítulo 8, versículo 14. Quando os discípulos entram no barco, Marcos sinaliza, e no barco tinha um pão. Leia para nós, por favor. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão.
Então, não tinha 7. Eles falaram 7. Então, esses 5 discípulos que mentiram, ficaram com o cesto vazio. E hoje, o que dá de crente mentindo, mente no dízimo, mente nas suas ofertas, mente nos dons, porque algumas pessoas não querem responsabilidade, na casa de Deus. Então ela fala que não tem talento, porque se disser, vão pedir para ele ou para ela, né, colocarem aquele talento em prática, e isso vai cobrar daquela pessoa tempo. Eu fui pregar em uma cidade no estado de Goiás. Eu cheguei, era 4 horas, e aí a igreja estava aberta e tinha um diácono ali. E eu perguntei para ele onde era a casa do pastor. Eu ia pregar sexta, sábado e domingo. E aquele diácono, ele começou a murmurar para mim que eu não tenho nada, que eu não tinha nada a ver com aquilo. Ele falou assim: sabe quantos diáconos tem nessa igreja? Eu disse: não sei, irmão, não sei de nada. Tem 90 diáconos. E só eu estou aqui. Só eu que estou na escala para abrir a igreja mais cedo. E o meu time está jogando agora. Meu Deus. Então ele estava amaldiçoando em ser diácono, porque o time dele estava jogando naquele horário. Eu fiquei olhando para aquele homem. Meu Deus, eu falei: esse homem está salvo? Eu fiquei pensando, se esse homem está salvo, o que o time dele ia dar para ele? O que o time dele deu para ele? O que o time dele ofereceu de bom a ele? Nada. Eu torci para o Santos e nunca eu ganhei nada. Então ele estava amaldiçoando, né, o dia que ele aceitou o diaconato, porque senão ele estaria em casa. Então tem pessoas escondendo o pão, tem pessoas escondendo talento, porque agora só que tem uma coisa: essas pessoas elas se esqueceram que nós temos 3 chamadas. Somos chamados para ser salvos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somos chamados para trabalhar, 1 Coríntios 15 e 58, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E seremos chamados para prestar conta. E aí, o bicho vai pegar. A hora em que nós tivermos que prestar conta da vida, dos talentos, do nosso tempo, que nós não oferecemos ao nosso Deus que nos salvou. Maravilha, que revelação profunda da palavra. Às vezes nós lemos e não percebemos, né? Nós lemos uma passagem e acabamos passando desapercebido. Mas aqui hoje, o mestre Mauro mostrou no verso de número 14 de Marcos 8, uma revelação de que havia mais pão, mas eles mentiram. Glória a Deus. Missionária Andréia. Tremendo, né, irmãos? Nosso professor mestre Mauro, olha, ele é uma bênção. E eu quero aqui, rapidamente, está chegando aqui várias mensagens. Para mim aqui, eu gostaria de... Aqui, ó. O Denis pediu para falar para a missionária Zildinha que a senhora está muito linda, ele está te assistindo. Amém. Ele está junto com a minha irmã Renata te assistindo e falou que a senhora está linda. E também pediu para a senhora, quando a senhora estiver com a oportunidade, mandar um abraço para eles. É a Renata, Denis
e Lavínia. E eu quero aproveitar, irmãos, também neste momento, para estar agradecendo os patrocinadores. Gostaria de agradecer aqui a Vale Zelar, que é um dos nossos patrocinadores. Também quero agradecer o Demelo, que é de higienização. Muito obrigada, né, por estar nos patrocinando, é o Denis. Também quero agradecer a Flávia Dantas, que é a nossa patrocinadora. Um forte beijo para você, Flávia. Muito obrigada, viu? E também a Adega e Mercearia, o Alisson. Um forte abraço, Alisson, para você e toda a sua família. E eu gostaria agora, vai proceder a fazer mais algumas perguntas ou podemos entrar em um pequeno intervalo? A senhora é quem manda. Então nós vamos entrar num pequeno intervalo agora com a Gabriela Rocha. E você que está aí nos assistindo, aproveita para tomar uma água, vai no banheiro e não perca o nosso segundo quadro, que está conosco aqui, já foi apresentada, ela vai falar depois. É a missionária Zildinha, que está nos dando a honra de estar aqui conosco hoje. Ela é a nossa intercessora. E também quero mandar um abraço, não posso esquecer, para a nossa equipe da mídia, que é o Samuel e a Karen. Um forte abraço para vocês dois, viu? Semana que vem vocês vão estar aqui, em nome de Jesus. E mandar um abraço para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Amém? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com mais algumas perguntas e vamos entrar no segundo quadro, que é a nossa convidada especial de hoje, missionária Zildinha. Voltamos com o nosso segundo quadro desta noite. E antes de eu começar aqui, eu quero mandar um abraço para a Elisângela. Ela está nos acompanhando de Boston, Estados Unidos. Um forte abraço aí de toda a equipe aqui do evangelista Hugo, missionária Zildinha, do mestre Mauro. E também quero mandar um abraço aqui para a Vânia, de Carolina do Norte, também dos Estados Unidos. Um forte abraço aí para você que está nos acompanhando. Ô mestre Mauro, chegou aqui para mim uma linha de pensamento. E eu gostaria de saber o que é que o senhor acha dessa linha de pensamento. Que diz assim: as 70 semanas não foram pousadas. A última semana inicia com o batismo de Cristo. O que a palavra diz é que no meio da semana encerra o sacrifício, que é a morte de Cristo. E o final da semana é a conversão de Paulo. Todas as 70 semanas já foram concluídas. Mestre Mauro, o que o senhor acha dessa linha de pensamento? É uma heresia total. Heresia total, porque as 70 semanas elas foram pausadas, sim, foram pausadas quando Jesus foi para Tiro e Sidom, no Líbano, e as 70 semanas diz que o Messias deveria atender somente Israel, mas essa mulher era uma cananeia. Ele atende, para que ele possa atender, ele teve que parar as 70 semanas, que estava completando 69 semanas. 69 vezes 7 dá 483 anos. Não tem nada a ver com o batismo de Cristo. Esse fazer cessar o sacrifício vai ser nos 7 anos da grande tribulação. No meio da semana, no meio dos 3 anos e meio, né? O anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício no templo que será construído por ele em Jerusalém, o templo de Salomão. Então, as 70 semanas, elas foram pausadas. Nós estamos entre as 69 semanas e as 70, e estamos na dispensação da graça. Isso aí é um pensamento errado, antibíblico total. Amém, Jesus? Aqui está a resposta aqui do mestre Mauro com relação a essa linha de pensamento. Porque aqui estão chegando as perguntas e eu vou fazendo aqui para o nosso mestre, e ele vai tirando todas as nossas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, envia, que a gente vai, na medida do possível, estar esclarecendo todas.
E agora nós vamos entrar aqui no segundo quadro da missionária Zildinha, muito querida. Ela nos dá a honra de estar aqui conosco nesta noite. Como eu falei, ela é a nossa intercessora. Nós amamos essa mulher de Deus. E eu quero passar aqui para o mestre Mauro, que ele vai estar entrevistando a missionária Zildinha. Professor Mauro? Bem, é um prazer para mim, missionária Zildinha, que eu estou conhecendo hoje a senhora, hein? Eu estou conhecendo a senhora hoje. E só de ouvir as suas palavras dentro do carro, eu fiquei imaginando, né, como Deus tem sido maravilhoso em sua vida. Missionária Zildinha, a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Pode cumprimentar. Também a aqui. paz do Senhor Uma para paz do todos, Senhor. né, que estão aí, né, ouvindo, né, através dessa TV. E sou grata por estar sendo entrevistada pelo esse grande mestre, que eu já o conhecia e sempre admirei a maneira dele nos ensinar. Ele está nos ensinando, né? E eu agradeço ao Hugo, a Andréia, por me dar essa alegria, né? Esse prazer de estar aqui, né? Fazendo o ir de Jesus, né? O ir de Jesus, né? E para mim é prazeroso, viu? O senhor pode fazer a pergunta, eu vou tentar explicar. E vamos fazer assim. Bom, a senhora aceitou a Jesus em que ano? 13 de maio de 1978. 78? É. Eu aceitei em 74. Olha aí, estamos juntos. Verdade. Então, conta um pouco para todos os nossos irmãos que estão nos vendo. Conta para nós um pouco da sua vida. Então, a minha vida, como eu já comentei com o pastor, não foi muito fácil a minha infância. Foi uma infância difícil. Mas Deus, mesmo a gente estando longe do caminho do Senhor, mas sempre há alguém orando por nós. Muitas vezes nós sabemos, às vezes é o vizinho, né? Às vezes é um parente de longe que já tinha aceitado Jesus. E eu fui crescendo. Cresci, ficou uma mocinha, trabalhando, ajudando meus pais. Sempre fui uma boa filha, graças a Deus. Meu pai me educou bastante, graças a Deus, ó, apanhando bastante, viu? Que antigamente a gente apanhava bastante, mas que é para a gente ser honesto e direito. Então, daí começou. Eu fiquei jovem, conheci alguém, casei. Meu sonho era ter filhos, como de toda mulher, né, tem. E sempre, às vezes, tem a preferência, a minha, a primeira seria mulher, né? Eu já tinha até nome para esta menina. Mas Deus, maravilhoso como Ele é, sabe todas as coisas, Ele me deu um filho. Ele se chama Kleber, hoje ele tem 48 anos. E passou um ano e 9 meses, eu fiquei grávida de novo. Aí nasceu aquilo que eu sempre esperei, uma filha. E ela nasceu e eu coloquei o nome dela de Renata. Mas eu tinha um pressentimento que ela não ia viver. Sempre eu pensava que ela ia morrer. Eu não fui com o primeiro filho dessa forma, mas com ela aquele zelo que eu corria no berço dela para ver se ela estava viva. E assim foi esses 3 meses. E esses 3 meses, um dia, né, uma noite, eu alimentei a minha filha e ela coloquei para dormir. E quando foi 2 horas da manhã, eu me lembro, jamais eu vou esquecer, eu verifiquei se ela estava bem. E ela estava bem. Aí eu falei, agora eu vou dormir, que eu estou muito cansada. E deitei e dormi. E amanheceu, e essa menina não chorou para mamar, nada. Aí eu acordei 9 horas e dei um pulo da cama, desesperadamente, e eu fui pegá-la
no berço, e quando eu peguei ela, fez aquele barulho daquele leite, né, parado no esôfago da menina. E ali eu percebi que ela estava morta. E esse foi meu fundo do poço, porque eu não aceitava a morte da minha filha. Então eu chorava muito abraçado naquela criança, e eu dizia: Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita minha filha, por favor. E eu rolava no chão desesperada. Meu esposo não estava em casa ainda, porque ele trabalhava à noite. E eu fiquei assim. Aí eu dizia ao Senhor: Senhor, dá vida para minha filha, que eu vou te servi-lo. Até o presente momento eu não queria saber de servir a Deus. Eu vivia dentro daquele padrão, né, de religião. Aí, mas Jesus, como eu falei com o pastor, ele não faz barganha, né? Porque ele conhece nós. Se ele desse a vida, ele podia dar. Mas será que eu ia mesmo servir ao Senhor? O Senhor, não vou fazer o que você está pedindo. Tenho certeza que Deus falou isso. Eu peguei, o enterro da minha filha foi na terça-feira. E ali foi uma tristeza imensurável. Aí eu passei aquela semana muito aborrecida e triste e magoada. E eu chegou no dia 13 de maio dessa mesma semana, eu fui passar o Dia das Mães com a minha mãe e meu marido com a mãe dele. E eu cheguei na casa da minha mãe com a maior tristeza que eu estava, mas eu dizia assim: eu tenho que estar alegre porque hoje é dia da minha mãe, e é meu dia também, e eu tenho um filho. E passei o dia. Quando foi à tarde, eu virei para minha mãe, que sempre me convidava para ir na igreja. E eu sempre dava uma desculpa. Como todo mundo, antes de conhecer a Deus, tem sempre uma desculpa. Eu tinha a minha. Mas aquele dia, eu falei assim: eu tenho que tomar uma atitude. E eu falei para minha mãe: hoje eu vou na igreja com a senhora. E ela ficou feliz, a minha mãe. Aí eu peguei e fomos para a igreja. Chegamos na igreja. Antes de chegar na igreja, quase nós fomos atropeladas. Mas minha mãe gritou: Jesus, tem misericórdia de nós. Deus colocou aquele carro sobre um barranco e nós passamos lesa. E nós fomos embora, porque era uma rua escura naquela época, né? É bastante anos já, né? 78. Aí nós chegamos na igreja, entrei com aquela tristeza, com aquela dor, que eu não aceitava o que Deus tinha feito com a minha filha. Aí eu entrei lá, fiquei olhando, e antes de sair de casa, eu falei para minha mãe: se Jesus que a senhora prega para mim, há tantos anos já, se ele tirar a tristeza do meu coração, essa amargura que está dentro de mim, que eu não consigo fazer mais nada, se ele fizer isso para mim, mãe, eu vou servir esse Deus para o resto da minha vida. E ali aquele pastor, aquele evangelista, né, ele trouxe alguém ali que ele não tinha visão. Então ele tocava aquele cavaquinho, ele cantava, a igreja cantava e eu com aquela tristeza. Aí terminou, eles cantaram o hino 200 da harpa de coração dorido. Eu falei: Senhor, esse homem parece que conhece o que eu estou sentindo, mas ele não sabia, mas o Espírito Santo, Deus sabia. Mas a gente não entende aquilo que Deus fala conosco, porque nós não conhecíamos Ele. Aí quando foi aquela pregação maravilhosa, e ele fez um apelo. E quando ele fez esse apelo, eu me entreguei de corpo e alma para Jesus. Glória a Deus. Eu fui até a frente e eu falei: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça alguma coisa para mim, porque eu não aguento mais. Então houve, eu despejei tudo aquilo que eu sentia naquele momento. E eu recebi Jesus gostoso na minha vida. Glória a Deus. E quando eu saí daquela igreja, eu não saí como eu entrei. Eu saí transformada
por Jesus, aleluia. Jesus transformou a minha vida de uma tal maneira, toda aquela tristeza, aquela angústia, não existia mais dentro de mim. E eu peguei meu filhinho e fui embora para minha casa. E chegando lá, meu esposo sentado no sofá, assistindo televisão, e eu disse a ele, eu tenho algo para te falar. E ele olhou assim, que foi? Hoje, eu recebi Jesus na minha vida. Jesus salvou eu, Ele me libertou, tirou toda a dor, e eu vou voltar a ser aquela mulher que eu era. E eu quero te dizer uma coisa para você. Eu posso perder você, posso perder meus filhos, posso perder tudo nessa vida, mas de Jesus jamais eu deixarei. Amém. Porque o que Ele fez para mim, nem o seu amor, nem os cuidados que você tem para mim, essa dor você não ia tirar. E eu vou servir o Senhor. E você não impeça eu de servir a Deus, porque eu vou servir a Deus. Amém. Porque Louvado o que Ele seja fez Deus. na minha vida é um grande milagre. E eu louvei a Deus por tudo isso. E até hoje eu não me arrependo nem um pouquinho de ter recebido Jesus na minha vida. E esse tema do meu testemunho, Jesus levou um inocente para salvar uma pecadora. Amém? A senhora pertence à igreja Hoje- presbiteriana E renovada, né? isso, presbiteriana renovada. Eu estou lá, já vai para 9 anos que eu estou lá. Mas a senhora já tem uns 44 anos De fé, de fé em Cristo Jesus. Hein? em Cristo Jesus. Olha que bênção, hein? E a senhora trabalha também pregando na rua, nas praças, Nas né? praças, nas igrejas que me convidam. Eu falo, eu não sou pregadora, eu sei falar de Jesus, né? Amém. Então eu vou e eu falo o que Deus coloca no meu coração, né? Lógico que a gente estuda a palavra, então a gente vai, mas chega lá, muitas das vezes o Espírito Santo muda tudo. Então, porque Deus sabe a necessidade que aquela igreja está precisando. Então eu deixo Jesus me usar. Amém. Da maneira, Louvado seja doa Deus. a quem doer, mas eu vou falar o que Deus manda, né? Tá certo. Louvado seja Deus. Então, é isso a minha vida, é fazer o querer de Deus, é o ir de Deus da minha vida. Louvado seja Deus. E eu espero que a senhora, o dia em que eu for em sua casa, a senhora me dê café, porque esses dois aí, eles são pão duro. Eu estou pedindo para eles para tomar um cafezinho na casa deles, mas olha, não abre a mão para nada. Ai, meu Deus, Missionária Zedinho, foi para nós um prazer a senhora estar aqui, e a gente gosta, por exemplo, eu amo de ver as pessoas testemunharem das suas vidas, né? Não porque leu em algum livro, não. A pessoa traz a prática de vida. Né? Quantas lutas que a senhora passou, mas a senhora é firme com Jesus. É aquilo que Paulo disse, a senhora vai esquecendo para trás as coisas que ficam, vai passando, tudo novo. e a senhora prossegue para o alvo. É verdade. Louvado seja Deus. E que a senhora possa voltar aqui mais vezes, para contar as bênçãos que Deus tem feito. Tenho muito testemunho, viu, pastor? Imagino. Testemunho não me falta. Eu imagino. Porque Deus faz acontecer muitas coisas na minha vida. Então vamos lá então. Conta um testemunho. Vamos ver. Mais se a um senhora se testemunho? lembra. É um. Olha, deixa eu lembrar um bem recente, porque eu quero contar os testemunhos, se eu tiver oportunidade, para muitas mulheres que têm os seus maridos, às vezes vão embora de casa, e entra aquele desespero, aquele pânico, deixa os filhos. Então eu tenho um testemunho maravilhoso para me contar para muitas mulheres que hoje estão chorando, né? Mas eu vou deixar para outro dia porque é meio longo, né? Então, Amém. mas um testemunho recente é que um dia um sobrinho meu tinha um filhinho e ele me ligou e disse: tia, meu filho está muito mal e eu preciso que a senhora venha aqui orar para meu filho. Ele não é evangélico, né? Mas ele vê o meu testemunho de vida, porque o crente, ele tem que ter testemunho de vida. Sim, claro. E o meu testemunho de vida é não contrariar o Espírito Santo de Deus. Sim. Vai dizer, essa irmã é perfeita. Ninguém é perfeito aqui, mas eu busco uma perfeição no Senhor, né?
E daí eu convidei a missionária Leia e nós fomos orar. Ele chama Gael, essa criança. E chegamos lá, eu fiquei assim muito triste de ver aquela criança com o corpo inteirinho pipocado. E aquela criança coçava o corpinho dele. Ele tinha 8 meses de idade, né? E ele coçava a cabecinha, o dedo da cabeça. E as unhas dos dedinhos dele caía, estava caindo. Ele não tinha unha mais, sabe? E eu comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso na vida dessa criança. O Senhor vai curar essa criança. Eu tenho certeza. Daí eu, com a missionária Leia, nós oramos, ungimos aquela criança. E eu confiei no Senhor. Eu falei para aquela mãe, olha, eu tenho certeza que Deus vai restaurar a saúde dessa criança. Amém. E fui embora, porque nós temos que ter certeza que o nosso Deus faz. Quando nós clamamos, nós pedimos, Ele faz. Então, voltamos para casa, depois eu encontrei com essa mãe de novo, mas a criança estava, mas não nos animava, não. Aí depois eu voltei lá de novo, aí ele estava não curadinho como eu queria. Aí um dia ela ligou para mim, tia, eu quero dizer para a senhora, o meu filho não tem mais nada. Ele está curado. Glória a Deus. E as unhas deles estão nascendo. Aleluia. E eu glorifiquei a Deus, chorei, sou muito grata ao Senhor por ter curado esta criança que se chama Gael. Louvado seja Deus. Aí. É um testemunho. Tremendo. 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 Então, eu tenho certeza que a senhora será convidada mais vezes para estar conosco aqui. E eu espero. Bem, eu quero fazer um convite, posso fazer um convite aqui? Se você quiser estudar conosco em Taubaté, em nossa escola, a escola Gamaliel, tem aulas online e aulas presencial, tá bom? Em nome de Jesus. É só falar com a pastora Laira. O telefone é 12 996 03 15 e 59. Fala com a pastora Laira e vai ser bênção. Quero mandar um abraço a todos, né, que estão aí nos ouvindo, né? E também para a Renata, né? O esposo dela e a Lavinha. Muito obrigada. Se dizem que eu sou linda, olha, Jesus é que é lindo na minha vida. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus ao casal que me convidou e esse pastor que eu aprendi a amar ele quando ele pregou na minha igreja. O Salmo 84. É o Vale de Baca. E é o Vale da Baca. Eu aprendi muito e eu fiquei apaixonada por ele, né? Com Amém. todo o respeito. Amém. Eu agradeço a oportunidade. E eu estava mexendo aqui no celular, a Beth, a minha esposa, escreveu aqui, não mexa no celular, é que fica feio. Que fica feio, né? Tive que largar. Missionária Andréia, é contigo. Missionária Beth, um forte abraço para a senhora, viu? Missionária Zildinha, sem palavras. Ela está aqui na programação Nosso Testemunho de Vida. E ela contou um dos testemunhos, porque ela tem vários testemunhos para nos contar. Inclusive, eu vou falar um rapidinho, professor Mauro. Amém. A missionária Zildinha, quando eu comecei a ir para a igreja presbiteriana renovada, nós começamos a congregar juntas. E ela disse para mim assim, que eu me vestia muito baranga. E ela disse assim, eu vou orar para que Deus venha mudar todo o seu guarda-roupa. Eu falei, amém, missionária Zildinha. Missionária Zildinha, meu guarda-roupa foi mudado ou não? Oh, com certeza. Agora tá chique no último. Na próxima programação, que ela vai estar conosco, em várias aqui, nossa convidada especial, intercessora, ela vai estar conosco. Olha, muito obrigada, missionária Zildinha, pela sua presença maravilhosa aqui. O mestre Mauro, sem palavras, né, conhecido como Maurinho. Aqui meu esposo, evangelista Hugo. E também não posso deixar de agradecer aqui o diretor aqui do Estúdio Shalom. É o Herbert. Falei certo, diretor? Herbert, uma pessoa abençoada que nos recebeu muito bem aqui. Muito abençoado. Um forte abraço, Herbert. Elbert. Aí, ó, errei de novo. É um nome complicado, mas eu não vou errar mais.
E agradecer aos patrocinadores, né? Que eu já falei o nome, o Denis, a Flávia, o Alisson da Silva. E você que não é patrocinador, eu te faço um convite, seja o nosso patrocinador, que nós seremos abençoados e você será abençoado e todos nós seremos abençoados. E antes de finalizar, eu quero passar aqui para o meu esposo, evangelista Hugo, que ele vai estar orando para encerrar essa programação abençoada. E a semana que vem vai estar como nosso convidado especial aqui. Eu não vou falar, vou deixar você curioso, mas não perca a semana que vem, aqui na programação Nosso Testemunho de Vida. E também não posso esquecer de agradecer ao público. Agradeço a vocês. Um forte abraço aqui, ó, da missionária Andréia, do evangelista Hugo, missionária Zudinha e o mestre Mauro Amém. Luiz. Um forte abraço Glória para a Deus. todos Amém. vocês que estão nos Aleluias. acompanhando. Amém? O evangelista Hugo vai fazer a encerração com a oração final e até a semana que vem. Glória a Deus. Em nome Amém, de Jesus. Oremos. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer ao Senhor, Sim, ó Deus. porque muitas coisas podem faltar, mas o Senhor Eita glória. não pode faltar Amém, em nossa Jesus. vida. Amém. Amém? Senhor Deus e Pai, Sim, meu em Deus. nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos Deus. Aleluia. por esse programa, por esta noite, ó Sim, Pai, Deus. por esta comunhão, por esses Sim, testemunhos, ó Pai, maravilhosos que edificaram Sim, a Deus. nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, continua nos abençoando, abençoa aqueles que nos Sim, acompanham, nos Aleluia, assistem, Jesus. em nome de Em Jesus. Jesus. Amém. 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 Oh, glória.